Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 7º capítulo, no verso 20. Aí vocês vão lembrar que Uddhava, ele se apresentou com perguntas importantes e Krishna começou a respondê-las, descrevendo o estado em geral de seres humanos que conseguem analisar o mundo e, portanto, se situar numa vida inauspiciosa, acima da vida inauspiciosa do gozo material. Então ele vai continuar com essa descrição agora no verso 20. Leiam comigo, agora é fácil que é um verso pequeno. Atmano gururatmeva purushasya visheshataha Yat pratyakshanumanabhyam Shreya savanu vindate. Muito bem. Atmano gururatmevam purushasya visheshataham yad pratyakshanumanabhyam Shreya savanu vindate. Muito bem, vou fazer sozinho agora. Atmano gururatmeva purushasya visheshataham yat pratyakshanumanabhyam shreyo savanu vindate. Atmanaha, de si mesmo. Guru, o mestre espiritual instrutor. Atma, ele mesmo. Eva, de fato. Purushasya, de uma pessoa. Visheshataha, num sentido específico. Yad, por quê? Pratyaksha, através de sua percepção direta. Anumanabhyam, e aplicação da lógica. Shreya, benefício verdadeiro. Aso, ele. Anuvindate, pode, afinal, ter. Tradução, repita comigo. A pessoa inteligente, hábil em perceber o mundo, ao redor de si, e em aplicar lógica sadia, pode lograr verdadeiro benefício através de sua própria inteligência. Dessa forma. Às vezes, a pessoa age como seu próprio mestre espiritual instrutor. Interessante, né? Vamos repetir, vou repetir sozinho agora. A pessoa inteligente, hábil em perceber o mundo ao redor de si e em aplicar lógica sadia, pode lograr verdadeiro benefício através de sua própria inteligência. Dessa forma, às vezes, a pessoa age como seu próprio mestre espiritual, instrutor. Então, o Krishna está começando dizendo que, dando essa guia que, olha, você é o ser humano, então já bacana, você já conseguiu
uma encarnação humana que lhe permite, de fato, trilhar o caminho da razão, né? Os animaizinhos não têm essa oportunidade, eles apenas vivem a vida material, como quase todos os humanos vivem, né? No desfrute, na busca. Nos Vedas, eles resumem a 4 atividades da vida material. Comer, defender-se, acasalar-se e... qual que era o outro? Comer, defender, acasalar-se... e procriar. Não, sei lá. Não, tinha outro. Comer, defender, acasalar-se e... Dormir, não. Deve ser dormir. E dormir. Pronto, obrigado. E dormir. Então, essas 4 atividades, assim, né? Infelizmente, muitos humanos ficam nessas 4, né? Mas aqui, o Krishna está falando de um outro tipo de humano que não só chegou na vida humana, mas ele está usando essa razão. Então, a gente ganha na vida humana, a gente ganha essa inteligência. E Krishna falou, então, no verso anterior, que a pessoa que consegue analisar com perícia a verdadeira situação do mundo material, ele consegue analisar com perícia a verdadeira situação do mundo material, ele já consegue se elevar além de uma vida dedicada só ao gozo dos sentidos, ou esses 4 atividades animais, né? Então, ele já falou isso outro lado. Agora, nesse verso, ele fala, não só isso, mas a pessoa ela pode realmente usar essa inteligência para analisar as coisas, pensar bem, e pensando bem, usando lógica, ela pode começar a se guiar em direção a alguma coisa. Então isso é legal, né? Isso é legal porque a gente tem que fazer isso. Essa glorificação, digamos assim, da inteligência humana, ela é bem clássica de Krishna mesmo. Krishna gosta de falar disso. Ele realça a importância da inteligência, né? Como a gente já falou antes, no Bhagavad Gita, a primeira yoga que ele descreve é Buddhi Yoga, a yoga da inteligência. Capítulo 2. Primeiro, não sei o que yoga que aparece no Bhagavad Gita é Buddhi Yoga. E no Bhagavad Gita e nesse livro aqui, em tantos livros, a gente vê a glorificação, a importância que é dada ao conhecimento transcendental. E no Bhagavad Gita, Krishna fala, aquele que me conhece torna-se meu devoto. Então, a gente pensa em devoção, amor, às vezes a gente pensa que esse é um caminho, e não tem nada a ver com a inteligência, né? É até comum, né, aqui no mundo a gente achar que inteligência e amor, né? Assim, sentimentos, um lado. A gente até fala dos lados do cérebro, né? E aí, lógica, inteligência é outra coisa. Mas no Bhagavad Gita, Krishna fala, não, se você usar a sua inteligência, a razão, e me conhecer, você vai me amar. Você vai ser meu devoto, você vai ter devoção e amor por mim. Então ele fala, não, é um caminho só. Você vai usar para... E faz sentido, né? Mesmo aqui no mundo, se você vai amar alguém, ai de você se não tiver inteligência no processo. No processo, não é mesmo? A gente cai naqueles relacionamentos bem absurdos, né? Quer dizer, se tem inteligência, você consegue... Vem cá, tudo bem que você é bonitinho, bonitinha, legal, mas e aí, tem a ver a gente? Se a gente tem os mesmos interesses, a gente está né, mesma história, mesma missão, né? Quantos níveis que a gente vai se conectar? Né? Porque se for só bonitinho e tal, não vai dar certo, né? Então a gente vai usando a inteligência para... Né? E claro, para manter um relacionamento bom, você vai ter que usar muita inteligência. Né? Pra proteger ele, manter ele, cuidar dele, preservar ele. Né? Bom, então é isso. Então o que a gente está dizendo é que às vezes, e isso, você vai ser seu próprio mestre espiritual, seu próprio guru, Krishna fala. E querendo ou não, você tem que ser o seu guru, sabe? Tudo bem que você vai receber instruções, a gente está aqui recebendo instruções de Krishna, você vai receber guias, e claro, a gente vai contar com toda a ajuda possível. Mas não tem como você ficar toda hora, guru, mas e isso? Guru, mas e aquilo? Guru de isso aqui. O guru de vai falar, ó, delete, né? Não dá para... Ninguém aguenta isso. Não dá para você ter assim, não vai longe. Você tem que usar a sua inteligência para você se guiar.
Você tem que começar a se guiar e começar a pensar, vem cá, e dá para você elevar muito só pensando. Não dá para você saber o estado interno de, sabe, do mundo espiritual e os detalhes de Krishna e os associados de Deus. Isso é o conhecimento que precisa ser revelado. Tem que saber sobre Krishna, Goloka Vrindavana, Radharani, isso tem que ser revelado. Né? A gente não vai descobrir isso pela razão. Mas você, pela razão, a gente vê na nossa história grandes filósofos que, de fato, só pensando a respeito, chegaram à conclusão de retidão moral, ok, tem que ser. Poxa, tem mais na vida do que se percebe ao redor, né? Tem algo mais, tem alguma outra coisa, ok. Aí, pô, se tem uma outra coisa, o que seria essa outra? Muitas pessoas chegam nessa conclusão, não, tem que ter um começo, uma força inicial. Aí você, Deus. Então, dá para você chegar à conclusão que existe um Deus supremo. Só pensando, se você estivesse numa ilha, nunca viu nenhum livro espiritual, não tem nada, mas só se você tiver um bom cérebro, você está usando, você vai pensando e filosofando sobre a vida, você vai concluir que provavelmente tem uma fonte da realidade e essa realidade vai ter uma fonte pessoal, porque você é uma pessoa, já que você está pensando, a fonte também tem que pensar, porque senão você não pensaria. Então, se a fonte pensa, se você sente, a fonte também deve sentir. Então, tem sentimentos. Se você toma decisões, então também na fonte deve ter decisões, escolhas. Ou seja, se pensa, sente, toma decisões, parece o quê? É uma pessoa, né? Aí você, então dá para concluir com a razão pura, sem auxílio de nenhuma escritura, que a nossa origem é um Deus pessoal que sente, que pensa, que decide, com quem você pode, entendeu? Desenvolver um relacionamento interpessoal. Dá para se concluir isso sem nunca nem ler um livro. Sem nunca encontrar um guru, sem saber de nada. Então o Cristo deu essa dica, que dá para a gente dar uma organizada legal na vida só pensando. Ele está dizendo assim, confie na sua inteligência, sabe? Use a sua inteligência. Use, pense bem. O que você quer da vida? O que você está fazendo? O que é importante? Pense bem. Se você pensar, você vai chegar nas conclusões corretas facilmente. Vamos ler o significado. Tradução e significado são pelos seguidores de Sua Divina Graça, Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Significado. Como se explica neste capítulo? Através da conversa entre o rei Yadu e o Avaduta, a gente vai ver daqui a pouco, uma pessoa sensata e razoável pode adquirir conhecimento e felicidade verdadeiros através da simples observação atenta do mundo a seu redor. Observando a felicidade e o sofrimento de outras entidades vivas, pode-se compreender o que é benéfico e o que é destrutivo. Então, daqui a pouco a gente vai ver uma conversa muito legal. Lembra que eu falei que os ensinamentos sempre vêm na forma de conversas, né? E daqui a pouco a gente vai entrar numa conversa muito legal. Daqui a pouco não, assim, mais para frente, de um rei antigo, no distante passado, no remoto passado, um rei encontrando-se com um sábio. E a gente chama isso o caminho espiritual pelo caminho natural, iluminação pelo caminho natural. E esse sábio, ele vai falar para o rei que ele se iluminou observando a natureza. E ele fala para o rei assim, olha, eu tenho 24 gurus, e aí ele vai numerando a montanha, a árvore, a aranha, o rio, o sol, o fogo, a lua, a terra, entendeu? E ele faz uma lista, o pássaro, a prostituta, ele vai fazendo uma lista assim de coisas corriqueiras com as quais e aí cada um ele tira um ensinamento espiritual bem legal. Então a gente até faz essa apresentação lá no Paraíso dos Pândalos, chamada assim, Iluminação pelo Caminho Natural, muito legal. A gente vai seguindo essa narração assim, pegando os ensinamentos de cada guru. Então, isso é um exemplo, assim, como você pode se iluminar simplesmente observando o mundo. Continuando. Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami é um mestre espiritual muito importante da nossa linha da Idade Medieval, 1500 e 1600.
Srila Jiva Goswami declara a este respeito que Guru Anusharane Pravartaka iti artaha. O conhecimento adquirido pela própria percepção e inteligência leva a pessoa a apreciar o valor do representante do Senhor Krishna. A palavra Shreya, neste verso, indica que alguém pode progredir na vida através de sua própria inteligência. Por meio de boa associação, a pessoa deve aos poucos chegar a compreender sua posição eterna como servo de Krishna. E então ela fica muito ávida de viver na companhia de outras pessoas iluminadas. Cada qual com seu igual. O sintoma de um ser iluminado de Krishna é que ele é ávido da companhia dessas outras grandes almas. Portanto, mediante a observação sensata e racional deste mundo, a pessoa deve chegar a apreciar o valor da vida espiritual na associação dos devotos. Então, o que o significado está dizendo aqui é que nessa nossa análise do mundo, uma das coisas que você deve concluir é que é extremamente valioso você buscar aquelas pessoas que estão no caminho espiritual, que são mais avançadas que a gente, e buscar ter associação com elas. Fazer o que a gente está fazendo aqui, se associar com almas que estão buscando a iluminação. Então isso aqui é muito valioso, e as escrituras sempre, sempre, sempre enfatizam o como é importante a gente fazer isso, porque um ajuda o outro, um inspira o outro, a gente sente, não, é isso aí, a gente se inspira, aprende um com o outro. Então é muito importante esse satsanga, é isso que significa a palavra satsanga. Sanga é juntos, né? Turma, tal, grupo, reunião. E sat é no sentido de verdadeiro, eterno, transcendente. Então satsanga significa você ter reuniões com transcendentalistas, com pessoas buscadoras, para discutir assuntos reais, verdadeiros. E existe satsanga e satsang? Não, é só uma pronúncia errada mesmo. Então é satsanga. Sanga. Ok, verso 21. Eu vou ler só a tradução. Na forma de vida humana, aqueles que são autocontrolados e peritos na ciência espiritual de Sankhya podem ver-me diretamente, junto com todas as minhas potências. Então, Krishna está dizendo aqui que tem a ciência espiritual. Agora ele está fazendo referência à ciência espiritual, que é o que ele está apresentando a Uddhava aqui, é o que ele apresentou a Arjuna no Bhagavad Gita. A ciência espiritual é o yoga, é o corpo de conhecimento do yoga. São os detalhes já, os pensamentos, as informações do yoga. A gente chama isso de ciência espiritual. Então ele fala aquele da pessoa na vida humana, e ele dá uma pré-qualificação, que é autocontrolado. Que é autocontrolado. O que significa isso, Melinda? O que é autocontrolado? Como é que Júlio? Consegue, não se deixa se levar pelos sentidos, né? Você não sabia disso? Não sei, eu tô assim, não consigo expressar em palavras. Então, para ver se vai cantar a resposta. Ou vai dançar. O que é autocontrolada? Então, autocontrolado é isso. Isso é uma coisa que aparece muito, né, na ciência espiritual do yoga. Que a pessoa tem que estar com o comando de si mesma, ela tem que estar sóbria, outra palavra que é usada assim, sóbria. A pessoa sóbria, autocontrolada, a pessoa que... Uma pessoa séria, se pode falar também no linguajar mais moderno. Uma pessoa que não vai ficar se levando por ondas e projetos bobinhos de gratificação dos sentidos, né? Não vai se empolgar com o mundo e ser levado por fofocas, enfim. Essa vidinha boba assim, a pessoa autocontrolada, ela, tudo bem, tem lá, mas ela
não sai do caminho, entendeu? Pode até dar uma sacudida assim, mas ela está sempre no caminho, ela sabe o que ela está fazendo o dia inteiro. Autocontrolado significa que você sabe o que você quer da vida do momento que você acordou até o momento que você foi dormir. Você não esquece o que você quer da vida. Então você sabe que, não, eu estou aqui para me iluminar, eu estou aqui no caminho espiritual, eu sou um yogi, eu estou aqui me esforçando, estou aprendendo, estou crescendo, mas, sabe, tem um caminho muito nítido assim que você está seguindo. Então você não se deixa se perder no mato, assim, sair numa tangente e esquecer o caminho, sacrificar a sua busca espiritual por alguma besteira qualquer, alguma, né, fantasia. Não, você está sempre focado. Isso é autocontrole. Ok, então aí ele fala a ciência espiritual de Sankhya. Então, como vocês sabem, Sankhya é um termo assim importante que aparece. Sankhya significa literalmente enumerar. Enumerar. Quem já estudou Sankhya? Então, Sankhya significa enumerar, é um departamento assim do conhecimento da ciência espiritual. E basicamente, o conceito básico de Sankhya é onde você enumera as coisas da realidade. Sabe como, mais ou menos, a ideia da ciência moderna? A ciência moderna tem essa ideia, né? Vamos dizer, não é? Eles não estão assim enumerando. O que tem lá? Ah, peraí, tem os elementos químicos. Ah, bacana. Ah, tem átomos. Ah, peraí, tem também, sabe, gravidade. Aí tem essa força nuclear, né? Mais ou menos eles vão enumerando os fatores da realidade, né? Ah, aí tem moléculas, aí vai entendendo. Ah, sim, isso aqui é isso, com aquilo, com aquela energia, gera isso aqui. Vai entendendo os pedaços, os componentes da verdade. Sankhya era uma ideia parecida. A ideia de Sankhya é parecida. É você, tipo assim, e aí, vamos olhar o mundo ao nosso redor e tudo bem, agora, será que cortina roxa é uma categoria de coisas do mundo? Não, provavelmente não, né? Dá pra gente reduzir, né? Senão a gente vai ter que fazer cortina de todo. Não, então a cortina roxa não conta. Mas o que tem mais assim? Ah, tá, então tem os elementos, né? Que a gente chama de terra, água, fogo, ar e éter, mas que a gente entende como sólidos, líquidos, energia radiante, gases e o vácuo. Então isso sim. Ah, tá aí, então tem isso, né? Então se eu vou olhar, isso aqui é uma combinação de matéria com, né, de sólido com, né? Tá, aí você chega a alguma coisa, entendeu? Então eles começam a enumerar a realidade em Sankhya. No Bhagavad Gita, no capítulo 13, tem uma Sankhya que Krishna faz assim peculiar, que é uma Sankhya baseada do ponto de vista da alma no mundo material. Bem interessante. Então vocês podem ver lá. E em outros lugares tem outras descrições de Sankhya. Varia um pouquinho e Krishna vai falar sobre essa variedade aqui no Uddhava Gita bem mais tarde. Né? Assim, que diferentes números. Tem 7 itens, 11, 24. Mas normalmente a gente fala de 24 itens. Tá? Que vão incluir esses 5 sentidos, vão incluir os 5 elementos, vão incluir mente, inteligência, falso ego, vai incluir os sentidos que a gente chama de captar conhecimento, os 5 sentidos de captar conhecimento. A gente chama também dos outros 5 sentidos funcionais, braços, pés, entendeu? Eles fazem análise assim. E aí os objetos dos sentidos, entendeu? A categoria de objetos que você, de aroma, é uma categoria da realidade. Enfim, e aí com isso, aí depois a alma e super-alma. E pradana, enfim. E aí você chega assim, ok. Então Krishna fala que quem entendeu essa enumeração da realidade consegue sair pelo mundo entendendo essas categorias, vai ver ele diretamente, porque isso faz parte de Sankhya, você entender que Deus é um dos categorias da realidade, né? E minhas potências, que aí todas as demais são potências de Krishna. Entendeu? Tem um papo um pouquinho mais sofisticado, mas vocês vão ver isso muito no yoga. Sempre aparece Sankhya. Sempre aparece essa coisa de Sankhya, da gente entender essa... E assim, e também entende-se Sankhya como simplesmente o braço da filosofia, do yoga filosófico, assim, o aspecto do yoga que é só
filosofia, é só cuca, sabe? É só, sabe, ideias, o mundo das ideias. Enquanto que o yoga inclui o mundo das ações também. Né? Você karma yoga, você agir e tal. E aqui eu falei antes, Krishna tem... Arjuna fica nessa confusão nos primeiros 3 capítulos do Gita, porque ele fica, vem cá, é para ficar filosofando, é para realmente agir na batalha. E aí, finalmente, no capítulo 5 do Bhagavad Gita, Krishna fala, olha, Sankhya é a mesma coisa, só, ele fala assim, de uma maneira até assim, radical, ele fala assim, só uma pessoa com mentalidade infantil, ele fala assim para Arjuna. Só quem tem uma mentalidade infantil acha que são 2 coisas separadas. Sankhya e Yoga são uma única coisa. Então, para você entender que não é só pensamento, mas pensamento reflete no mundo de ação. Você traz essa realização filosófica para a ação. Entendeu? Então, ele abordando esse tema. Alguma pergunta? Então, eu vou ler esse significado. Encontramos a seguinte afirmação nos Vedas. Purashatve chavistam Ramatma Sahita Pragyenenam Sampanatamo Vigyatam Vadati Vigyatam Pashyati Vedam Swastanam Veda Loka Loko Martyen Mamritam Ipsati Evam Sampanom Tetaresham Pashunam Asana Pipa Seva Abhijanam. Entenderam? Na forma de vida humana, a alma é plenamente dotada de inteligência para compreender o conhecimento espiritual. Logo, na vida humana, a alma pode falar a respeito do conhecimento realizado, ver a verdade, conhecer o futuro e também entender a realidade, tanto deste mundo quanto do próximo. Aproveitando-se da experiência da vida mortal, a alma, na forma humana, pode esforçar-se pela imortalidade. E o corpo humano está plenamente equipado para conseguir este fim. Nesse estado elevado, a alma com certeza conhece bem as atividades ordinárias dos animais, tais como beber e comer. Então é isso, né? Esse é um ponto que fica sendo trazido nos Vedas sempre. Olha, você está na forma de vida humana agora. Isso é muito especial. Você está todo equipado, você veio com todos esses equipamentos super sofisticados, né? Que lhe permitem atingir a imortalidade. A imortalidade está ao alcance de todo ser humano. Ninguém está excluído. Não é, não, só corpo de homem, não, só corpo nascido de brahmanas, não, só um corpo que passou por um... Não! Todo mundo, crianças podem atingir iluminação, homens, mulheres, africanos, chineses e canadenses, e todo mundo, até no Paraguai. Todo mundo pode. Então a vida humana é muito especial. E o que tem na vida humana de tão especial? Inteligência. Essa capacidade de... o processador que vem, o computador de bordo. Ele permite você fazer o quê? Compreender a ciência espiritual. E com isso, aí você se capacita para ver o futuro no sentido de você entender para onde as coisas vão. Isso que significa ver o futuro, não é você... sabe, ver o número da Mega Sena. É você ver o futuro, você entender para onde você está indo. Isso faz parte do yoga. No yoga a gente está sempre, como eu falei, não tem um caminho que a gente acorda, a gente sabe para onde o caminho vai. Eu estou vendo o caminho todo, eu não estou, sabe, eu estou enxergando, esse caminho aqui vai parar lá. E você vai todo dia caminhando nele. Olha aqui, estou caminhando nele, eu sabia que eu ia parar. Então, ver o futuro nesse sentido, você saber para onde você está indo, você saber de onde você está vindo. E daí você ter essa capacidade de, tá bom, eu estou na vida mortal, eu estou num corpo que vai morrer. Mas esse corpo que vai morrer, ele dá a você, o verdadeiro eu, que a gente chama aqui de alma, ele dá a você a chance de nunca mais voltar para um corpo material.
Você nunca mais precisa entrar num corpo material. E como uma pessoa inteligente que já analisou a situação da vida ao redor, você deve concluir que você nunca mais quer entrar no corpo material. Essa é uma das primeiras conclusões que você deve ter. Eu nunca mais quero ter que passar por nascimento, velhice, morte e doença. Eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero ter que nascer de novo. Para que você vai nascer de novo? Fazer o quê, pelo amor de Deus? O que você quer fazer? Já, né? Já deu, né? O que você quer fazer em outra vida? Se você pensar bem assim, você deve pensar assim. Isso aqui são exercícios legais. Você pensa assim, e aí, eu vou renascer para quê? Fazer o quê? Ah, para poder ser uma princesinha. Fala sério. E aí, o que adianta? Você vai envelhecer, ficar doente, morrer do mesmo jeito, você vai ficar cheio de ansiedades e medos e angústias, e você vai ficar, sabe, sentindo não amado, e, sabe, vai estar tudo na mesma. O que adianta? Ah, não, quero renascer para ser um atleta, um campeão mundial. O que adianta? Depois você passa o tempo, já ninguém mais lembra de você, você está cheio de lesões, você fica só com as lesões. O que adianta? Né? Então você tem que usar a sua inteligência para se questionar assim: vem cá, eu quero nascer de novo? Por quê? Como? Aonde? De que jeito? E aí você vai concluir: não, eu realmente não quero nascer de novo. Então o que eu quero? Eu quero me iluminar. Para quê? Para poder viver em amor a Deus puro. Quero viver em puro amor a Deus. Então vamos viver. Então é esse o foco. Então você cria aquela determinação. Você enxerga o futuro. Olha aqui, meu futuro é me associar pessoalmente com Deus. Esse é o meu futuro. E agora eu compreendi a ciência espiritual, então eu sei como atingir esse objetivo. Eu conheço ele, sei como atingir, sei o que vai me tirar do caminho, sei o que vai me ajudar no caminho, sei o que vai me atrapalhar. Então isso faz parte, esse é o yoga, é isso, é você aprender essas coisas, você criar essa determinação, esse foco de buscar a imortalidade. Não é legal? Poxa, o que pode ser mais legal, né, que buscar a imortalidade? Né? As outras conquistas, o que significa, né? Ah, eu tenho uma maneira de ser o dono do mundo. Tá, grande coisa, né? E daqui a 4 bilhões de anos o mundo, sei lá, explode de novo. E aí você perde ele. O que adiantou? Não adianta nada. E você está falando de imortalidade, eternidade. Eternidade é um longo tempo. E a gente está falando não só isso, mas a gente está falando de amor, de você viver num ambiente de puro amor, que esse é o ambiente do reino de Deus. Um ambiente de puro amor, de infinita variedade, prazer e puro amor com outras almas infinitamente belas, com infinita graça, infinitas possibilidades de amor e serviço a Deus. Imagina. Continuando. A forma de vida humana, Purushattva, é muito importante porque nos dá a oportunidade de aperfeiçoarmos nossa existência. As instruções do Sr. Kapila, a sua mãe Devahuti, elucidam melhor o sistema Sankhya mencionado neste trecho. O Sr. Kapila é a suprema personalidade de Deus e sua mãe aproximou-se dele, dizendo: Nirvinanitaram bhumam masadindriyatarshanat yena sambhayamanenam prapanandam tamaprabhom. Ela disse: estou muito cansada da perturbação causada por meus sentidos materiais, pois, por causa desta perturbação dos sentidos, meu Senhor, caí no abismo da ignorância. Srimad Bhagavatam 3.25.7. Uma pausa aqui. O Sr. Kapila é um dos avatares mencionados no Srimad Bhagavatam. Um avatar é o próprio Senhor vindo como um sábio perfeito, Kapila, e ele é que introduz oficialmente o sistema de Sankhya. Então, os ensinamentos de Sankhya completos, você vai aprender no Srimad Bhagavatam, no segundo canto, os ensinamentos de Sankhya. São bem
profundos, são talvez os ensinamentos mais difíceis do Bhagavatam, assim, que é muito intelectual, porque é um sábio intelectual, é um avatar de um sábio em outra era, numa era muito anterior, então uma era de pessoas muito elevadas, então é muito avançado, é bem intelectual, mas é o Sankhya como ele é mesmo. E também nesses ensinamentos do Sr. Kapila tem toda a descrição de como os universos são criados e depois desfeitos. É muito interessante. Tá, está no Srimad Bhagavatam, segundo canto. O Sr. Kapila transmitiu à sua mãe um resumo analítico perfeito de toda a realidade material e espiritual. É significativo que o Sr. Kapila não tenha segregado sua mãe por ser mulher, nem a tenha considerado incapaz de entender o conhecimento espiritual mais complexo. Que esse é o mais complexo ensinamento do Bhagavatam, e quem recebe ele é uma mulher. Então, assim, quem acha que tem preconceito, não tem nos Vedas, não tem. Tem nas tolices dos humanos em volta dos Vedas, mas nos Vedas mesmo não tem. As devotas mais elevadas do Bhagavatam são as gopis, mulheres, e aqui é um exemplo de uma mulher recebendo o conhecimento mais intelectualmente sofisticado do Bhagavatam. Logo, numa sociedade consciente de Krishna, constituída de almas liberadas, qualquer homem, mulher ou criança, sem discriminação, pode tornar-se um grande devoto do Sr. Krishna. Também é significativo que no inteligentíssimo sistema Sankhya, enunciado pelo Sr. Kapila, a conclusão sólida é a rendição aos pés de lótus dos devotos puros e o amor a Deus. Nas instruções do Sr. Kapila, no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, ele enfatiza a necessidade de refugiar-se nos devotos puros do Senhor. No presente verso, o Sr. Krishna diz que Sankhya Yoga Visharadha, aqueles que são peritos em se refugiar nos devotos puros e que assim podem compreender a verdadeira situação deste mundo, são capazes de ver Krishna em sua forma pessoal, junto com suas potências internas e externas. Um mestre espiritual se torna autêntico por sua rendição completa a seu mestre espiritual. Mas, como se explica neste capítulo, a pessoa também pode agir como seu próprio guru. Isso quer dizer que uma pessoa inteligente e perceptiva pode compreender a natureza deste mundo e suas próprias limitações. Tal pessoa desenvolve, então, muita inclinação a se associar com os devotos puros do Senhor e a receber a misericórdia daqueles que são superiores em consciência de Krishna. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, Sankhya Yoga, como se descreve aqui, refere-se ao rigoroso processo intelectual do sistema de Jnana Yoga, junto com a devoção de Bhakti Yoga, que enfatiza a misericórdia dos pés de lótus dos devotos puros. Na verdade, Jnana Yoga é um fator no sistema de Bhakti Yoga, visto que Krishna é Jnana Gamya, ou a meta de todo conhecimento. O Senhor também diz no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 10, que Ele mesmo ilumina o devoto sincero com pleno conhecimento. Neste capítulo, o Senhor Krishna está treinando Uddhava a ver a forma pessoal do Senhor no decurso de suas experiências diárias no mundo material. O Senhor já mencionou a Uddhava que este viajará por todo o mundo em Samadhi, ou transe, e agora o Senhor Krishna está preparando Uddhava para viajar como um verdadeiro sannyasi, vendo a personalidade de Deus em toda a parte. Bacana, né? Então é isso, a ideia é essa, você percebendo a situação do mundo, você deve buscar, acho que vocês todos se encaixam nisso aí, né? Vocês todos
usaram sua inteligência, perceberam que o mundo tinha mais a oferecer do que o sistema, entre aspas, estava querendo oferecer. Então, o que vocês fizeram? Vocês foram atrás, né? Vocês buscaram outros buscadores. Buscaram mestres espirituais, buscaram as escrituras sagradas, vocês estão buscando essa associação. E na análise mais profunda vocês vão entender, não, a melhor associação é dos devotos puros de Krishna. A gente depois, com o tempo, com mais análise, você vai entender, não, melhor ainda, não é só um buscador qualquer, não é só um espiritualista qualquer. O que eu quero são as pessoas que já têm amor por Krishna, que conhecem Deus, que podem me falar sobre Deus, que já desenvolvem um relacionamento pessoal com Krishna, que já sabem detalhes, já não é uma coisa genérica mais, é Krishna, não é só Deus em genérico, já sabe o que é o que, já entendeu que Krishna é o aspecto mais doce de Deus. Então eu quero esse devoto de Krishna, eu quero ter associação com ele, para eu desenvolver esse amor a Krishna, para eu poder entrar nesse reino exclusivo de amor a Krishna. Entendeu? Então isso na sua inteligência, você pode analisar as coisas, analisar os caminhos espirituais, e você pode não só ficar achando que é tudo legal, mas começar a falar, não, mas esse aqui é legal, mas esse aqui é mais legal, e esse aqui é mais ainda, esse aqui é mais completo. E assim você vai afinando a sua busca. Até que você, não, esse aqui eu vou achar tudo que eu preciso, esse é o caminho mais completo. E aí nesse momento você, ok, agora eu vou seguir mesmo. Aí você tem aquela fase que o Uddhava teve aqui no começo, lembra? Agora eu sou um discípulo, agora me rendo ao Senhor. Agora é esse caminho que eu quero seguir. Porque aí a coisa fica legal, porque se você fica assim um pouco de tudo, é como você sair para um passeio aqui em Alto Paraíso, né, na Chapada, aí você fala, eu estou querendo ir para o parque, mas eu também estou a fim de ver Almécigas, mas bem que eu também queria ir lá no Cachoeiro dos Cristais. Você vai ficar meio confuso, né? Você vai sair, aí você vai sair em direção à porteira, mas aí você vai chegar lá e você de repente vai para a esquerda em direção ao parque, mas não, mas olha só, tem aquela outra coisa ali também, eu vou para lá um pouquinho, né? Não vai acontecer, acabou que você vai ficar só rodando assim pela estrada, né? Você não vai chegar em lugar nenhum, você vai ficar lá. Você vai ser um buscador e não um encontrador, né? Eu brinquei com o Sri Prabhupada, a gente estava lá no Paraíso dos Pandavas. Eu falei, Maharaj, você notou que tem as pessoas que são buscadores, né? E eles não querem encontrar, né? Eles só querem ficar buscando. Eu falei, isso é um problema. Não pode ser só buscador, a gente tem que ser um encontrador, a gente tem que encontrar. Buscador é bonito, até que você... Agora é isso, porque senão você vai ficar só buscando. Tem gente que tem uma certa fobia de encontrar. Tem. Ele quer só buscar. Tem gente que quer ser só buscador e não quer encontrar. E aí quando começa assim, não, agora isso... não, mas peraí, isso aí não, isso é sectário. Não, isso não é sectário. Você analisou tudo, você respeita tudo, vê o valor de tudo, mas você achou isso aqui mais completo. Então você agora está se concentrando. Não dá para fazer tudo. Não dá para seguir todos os caminhos. Você tem que... Senão você não vai fazer nada. Quem faz de tudo não faz nada, né? Ok, mais algum comentário, alguma pergunta? O que vocês acharam? Sim, por favor. Você falou de iluminar e de repente você está ali no amor de Krishna, não participar mais de nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Mas às vezes eu acho que você estava falando da busca. A busca do conhecimento é uma grande aventura, é uma coisa muito legal da humanidade, por conta da inteligência. A partir do momento que você se ilumina, você continua buscando, procurando e adquirindo mais conhecimento ou isso cessa? Eu falo assim que é uma curva, quem está escutando não vai ver a curva que eu estou fazendo, mas é uma curva
que vai assim, entendeu? Então no começo você tem que se... é muita coisa. Depois vai nivelando a curva. Entendeu? Como você fazer uma subida assim de uma ladeira e depois vira uma reta. Então no começo a ladeira é íngreme, você tem muita coisa para aprender. Começa assim com muita coisa mesmo. Nossa, não sou o corpo, não sei o que, Deus. Mas depois, em termos de conhecimento transcendental, entendeu? A coisa vai se nivelando, quer dizer, você aprende um monte no primeiro ano, aí no segundo ano já, depois de 20 anos, sabe? Em termos de conhecimento. Mas o que vai aumentando sempre é o seu amor a Deus. Então, e nesse amor a Deus tem realizações. Aí você pode falar que realização é tipo conhecimento. Mas eu estou falando conhecimento no sentido assim de fatos, da ciência, né? De você entender as coisas como elas são. Então, depois de um tempo, você já entendeu. Mas aí o resto da vida, você vai desenvolvendo especialmente essa conexão, esse amor a Deus é uma curva ao contrário. Tipo aquela curva de rampa de skate, sabe? É aquele outro formato de curva que começa fácil e aí vai ficando difícil. Ele vai subindo, subindo, subindo. Não no sentido que fica difícil, mas que vai subindo. Porque o seu amor a Deus, ele não tem limite, ele é infinito. Então, com o conhecimento de Deus, você vai desenvolvendo esse amor a Deus. E esse amor a Deus não para, ele é eterno. Sim, claro, que você depois vai se encontrar com Deus, aí vai ser mais legal ainda, aí vocês vão ter mais aventuras eternas, aventuras amorosas com Deus, pessoalmente. Então não vai parar nunca, vai ficar cada vez melhor. Entendeu? Então essa parte do sentimento, do amor, da bem-aventurança ilimitada, essa nunca acaba, essa fica só crescendo. Eles falam que é como que uma espiral crescente, nunca, sempre é um pouquinho mais, sempre é mais incrível, mais doce, mais maravilhoso. Né? No mundo espiritual hoje é sempre mais, sabe, sempre a sensação que agora, nesse momento, é o mais especial que eu já tive, sabe, agora é o mais gostoso. É esse sentimento. Mas o conhecimento aqui no mundo material, a pessoa que está se iluminando, o conhecimento, sim, aí a visão dela vai amadurecendo, vai melhorando, claro, essas coisas, ela ficando mais sábia, né? Vai percebendo, vai ficando com percepção mais sutil, cada vez mais sutil a percepção, consegue perceber os movimentos, né? Isso sim, mas em termos de conhecimento espiritual, chega uma hora que você captou o que tinha que captar, entendeu? E como foi anunciado aqui no verso, no significado, Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 10, verso 10, que ele dá o conhecimento pelo qual você pode chegar a mim, ele fala assim. Então ele mesmo, no seu coração, vai lhe dar o conhecimento com o qual você pode chegar nele. Qual que é a qualificação para isso? Ele diz antes, nos versos anteriores, que você tenha amor e devoção, bhakti, que você esteja sempre cultivando em associação com outros devotos, glorificando-me, trocando ideias, iluminando um ao outro. Então, no verso anterior a esse verso 10:10 do Bhagavad Gita, que a gente fala, é aquele devoto que tem prazer em iluminar um ao outro e falar, né? Sempre falando de Krishna um ao outro. Então, é isso que a gente tem falado aqui. Buscar a associação dos devotos, buscar se aproximar, viver junto dos devotos e sempre iluminando-se uns aos outros. Aí Krishna, ele mesmo, participa do seu processo de iluminação. Krishna fala isso no verso 10 do capítulo 10 e depois no verso 15 do capítulo 15. Ele também fala que ele é a fonte do conhecimento. Todo conhecimento vem dele. E esquecimento também. E lembrança. Então tudo vem dele. Ele fala assim, é de mim que vem o conhecimento, lembrança e esquecimento. Então tudo assim, então sempre, por isso que na devoção, você pedindo no amor a Deus, ele vai lhe iluminar mais e mais, faz parte do processo, a iluminação com amor a Deus. Isso foi mencionado aqui. Jnana Yoga com Bhakti Yoga, o processo de cultivo da inteligência com o processo de devoção e pedir abrigo e a misericórdia de Deus. Esses dois processos andam juntos. Eles andam juntos. Que também anda junto com o processo de agir no mundo em yoga. São os três vertentes do yoga: ação, comportamento e devoção. Conhecimento, comportamento e devoção. Esses três são os três vertentes do yoga. Eles andam juntos, um fortalece o outro.
Ok? Mais alguma pergunta, algum comentário? A yoga é completamente prática, né? Tem que ser vivida e cultivada com inteligência e com a razão. É legal isso, né? Porque no mundo aí tem um pouco dessa ideia da espiritualidade, uma coisa meio, né, sentimental, uma coisa meio vaga, uma coisa meio nebulosa, né? Não tem? Tem um pouco dessa, tem umas correntes assim que valorizam essa coisa um pouco misticismo, né? Uma coisa assim um pouco, não sei, talvez, vamos ver sabe, os ensinamentos são poemas vagos, aí você fica assim, haiku, Né? secreto, e tem isso também, do secreto, e o haiku. Quer dizer, né, então assim, o yoga não tem dessa onda, é super pé no chão, vou te explicar como é que é, você vai entender como é assim que funciona, aqui são as etapas, vai ser desse jeito, você vai sentir isso, isso, o caminho é esse, é tudo explicado, é uma ciência muito detalhada. Ciência de devoção, de amor, mas ela é detalhada. É muito bonito isso, é muito rico, um pouquinho diferente. E é isso que o mundo precisa, né? O mundo precisa dessa coisa bem inteligente, bem bacana, bem nítida. As pessoas não acharem que vida espiritual é para gente bobinha, sentimental, sabe? Não é. É pelo contrário, é para quem é inteligente, para quem é o mais racional. Quem não tem vida espiritual é irracional. É irracional. Maluco, né? Ok? Muito obrigado por você ter paciência. Hare Krishna.